paz, irmãos. Amém? Bom dia. Vamos colocar a mão assim à altura do nosso peito e vamos fazer uma oração ao Senhor de rendição a Ele. Você diz a Ele aí: Senhor, essa manhã eu vim para te adorar e eu quero ouvir a tua voz, Espírito Santo. Sabe que quando nós falamos com o Senhor, Ele nos atende, porque tudo quanto pedimos em seu nome, em nome de Jesus, nós, ao crermos, receberemos. E Ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Senhor, nessa manhã, nós estamos aqui diante de Ti para render-lhe graça, prestar-lhe culto, homenagens, ó Deus, ao Deus dos céus e da terra. E o que nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos libere, Pai, o Teu Espírito Santo. Pois a Tua palavra nos garante que ao pedirmos o Espírito Santo, o Senhor dará. E o que pretendemos, ó Deus, é que a Tua palavra nos seja descortinada. E venhamos a ter aquele entendimento que só o Senhor, o Espírito Santo, pode dar. Nós estamos à disposição do Senhor, em nome de Jesus. Quem concorda com essa oração, diz amém. Então abra por gentileza a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O capítulo é o 10, nós vamos ler os versos 8 a 9, dos 8 a 9. Todos encontraram? Amém? Então, farei a leitura agora do verso 8 a 9 do capítulo 10 da carta aos Romanos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse é o verso 9, tá? Agora o 8. Mas que diz a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares, aí entra o verso 9 que eu li. O verso 9 é conhecido. Vamos todos repetir o verso 9? Juntos. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Agora a gente volta no 8 e fala assim: esta é a palavra da fé. Pode sentar. Se vocês entenderam a inversão aí, né? Para a compreensão. Paulo coloca aí uma condicionante para que venhamos a ter salvo, a ser salvos, a alcançar a bênção gratuita da salvação. Uma condicionante simples: confissão audível, uma fala da fé, uma expressão de fé. Por isso que ele chama essa expressão da palavra da fé. E você pode ver aí no texto que quando diz esta palavra da fé, ela não está com letra maiúscula para designar a palavra plena de Deus, mas aquela expressão própria que viria a seguir. É a palavra da fé. Por que ele chama essa expressão da palavra da fé? É porque aquilo que já aconteceu no interior é expresso com os lábios. Aquilo que a fé produziu de compreensão da necessidade de Jesus, ela é expressa com os lábios, ela é expressa em vocábulos. Quando nós que somos dotados da capacidade da fala,
queremos transmitir alguma coisa, o que nós usamos com primazia o que nossos lábios expressam, o que a boca fala. E há uma advertência até com relação a isso, né? Porque a boca fala, disse Jesus, o que está cheio o coração. Conhecemos essa palavra. Então, se queremos conhecer o que está guardado, escondido dentro de nós, é quando descontroladamente ou desavisadamente proferimos palavras. E se isso vier e não for palavra de fé, precisamos de tratamento espiritual, precisamos de arrependimento, precisamos de cura. Então, um tempo atrás eu fiz uma brincadeira com isso, né? Nós descobrimos que realmente tem dentro de nós, quando você está andando aí de sandalinha havaiana na rua, e desavisadamente seu pé encontra um paralelepípedo, né? Uma pedra solta. Aí o que vem na sua boca? Glória a Deus. Ai, Jesus, que pedra linda, maravilhosa. O Senhor tem um propósito nessa pedra com o meu pé. Hã? Que encontro saudável. Ou aquilo que escreve-se nos gibis, né? Lata de lixo, caveirinha, latido de cachorro. Já viram nos gibis? Quando vão falar que xingou. Então, aquilo que aparece na televisão, né? Pi, pi, pi e pi. Você descobre o que está dentro de você. Não é? As coisas mais simples. Na sua casa, no trabalho, no trânsito. Então, a palavra da fé, queridos, é a produção da transformação de Deus dentro de nós. E eu quero aqui compartilhar com você o que essa fé pode produzir em nós, não é? Além, lógico, que do mais excelente, o mais importante, que foi a sua salvação. Quantos nessa manhã declaram com a sua boca que tem fé em Jesus e por isso são salvos? Levante sua mão e diz amém. Aí, quem não fez isso, acabou de fazer, confessou com a boca, né? Agora é uma questão de Deus saber aí se tem fé no seu coração ou se só repetiu aquilo que o pastor pediu para fazer. Mas, vamos lá então. Abra sua Bíblia comigo aí. Eu quero só destacar 3 coisas que nós precisamos muito em nossa caminhada como filhos de Deus, e você vai perceber que precisa. 1 João capítulo 5, verso 4, que a fé, no decorrer de que nós declaramos nos filhos de Deus, agora ela vem também produzir em nós, né? É a chave para nosso sucesso em Deus. Diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos repetir juntos: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Aqui há uma compreensão, quando lemos de pronto, uma compreensão simplória da palavra, ao acharmos que nós temos a vitória espiritual sobre as tentações do mundo. Só que não é só isso que essa palavra está dizendo. O sentido do termo é sentido pleno. A vitória que vence o mundo. A vitória que vence o mundo, para mim e para você, é tudo quanto nos cerca dos enfrentamentos diários. É isso que Deus está nos dizendo aqui. Nós queremos vencer na carreira. Está aqui. Fé. Pastor, o que a fé tem com relação à minha carreira? Tem tudo a ver. Sabe, queridos, nós somos espirituais. Tudo que envolve a nossa vida é espiritual e os resultados são espirituais. E nós já sabemos, pelaquela máxima que sempre repetimos, que nada acontece aqui no mundo físico sem que primeiro seja decidido no mundo espiritual. Então, tudo que o Filho de Deus faz é por meio da oração. Eu acabei de citar aqui na oração inicial desta palavra: tudo quanto pedimos com fé, disse Jesus, crendo, nós receberemos. Repita comigo assim: tudo é 100%. Então, se você é estudante, está estudando, está precisando de ajuda de Deus para a compreensão das coisas, o que você precisa fazer? Orar.
A Bíblia tem uma advertência: orai, vigiai, olhai, orai e vigiai. Então você ora, olha muito bem os livros, assiste muito bem as aulas, vigia na guarda do seu tempo, disciplina para estudar, porque na hora certa Deus vai trazer à tona para você lembrar. E eu já compartilhei aqui com vocês meu testemunho em relação a isso. Eu fiz prova vestibular 2 vezes na minha vida. Todas as 2 eu passei. Mas, opa, que menino inteligente. Não, que Deus maravilhoso. E uma coisa eu fiz foi estudar. Mas eu pedi a Ele antes, durante e depois que eu fiz a prova, para Ele fazer um milagre. Em todas elas. E Deus foi tremendo. Porque exatamente aquilo que eu mais centrei para estudar foi o que caiu nas provas. E eu consegui passar. Não passei em primeiro lugar não, irmãos, porque não precisava. Eu só precisava passar. E Deus me deu a oportunidade de passar. E louvo ao Senhor por isso. Não é? Por exemplo, no curso lá na Universidade Federal, tinha para o primeiro semestre 25 vagas. Eu passei em 22º lugar. Tá bom demais, não tá? Entrei. Glória a Deus. E na prova caiu exatamente as coisas que eu havia estudado. Até na redação. Olha como Deus é tremendo, irmãos. Porque Ele responde às nossas orações. Olha, é só o pastor que é privilegiado? Não, você também é. Quando eu fiz a minha prova também para o curso de Direito na universidade, a mesma coisa. Não é? Eu estudei, mas não tinha condições de estudar como deveria, aquela, não é, desses aí que passam em primeiro lugar, mas eu fiquei noites acordado, investi, não é? Me preparei muito, li muito, e lá na prova, glória a Deus, de novo, as coisas que eu sabia eram as que estavam na prova. Será por que aquilo aconteceu? Foi só porque eu li, estudei? Não, foi porque Deus colocou na prova e sabia que era o que eu ia responder. E durante toda a minha caminhada de estudante, e até hoje, porque eu continuo estudando, eu peço ao Senhor misericórdia para me ajudar durante os estudos, não é? E agora um pouquinho mais, né? Porque tem igreja, tem família, tem trabalho, tem negócios, e mesmo assim, a gente precisa continuar avançando. Então, o Senhor vem trazendo, porque a oração é essa: Senhor, a minha dedicação exclusiva é do Senhor. Então abre aqui agora meu entendimento, porque o Senhor pode, não é? Não deixa só o insensato, o ímpio avançar, mas eu preciso para a honra e glória do teu nome. E queridos, eu creio que todas as vezes que eu dou testemunho de que eu tenho uma formação acadêmica importante, eu acho que eu estimulo alguém, e Deus age no coração de alguém também para avançar. Não importa a idade que você está, nem a formação que você tem até hoje, ainda há oportunidade. Eu estou fazendo curso de graduação agora em pedagogia. E quinta-feira eu comecei 3 pós-graduação simultânea. Não posso parar de estudar. A gente precisa. A gente precisa. Quanto isso me ajuda a compartilhar a palavra de Deus de forma ousada e qualificada para vocês. Então, ser vencedor, usufruir da forma vencedora, é pela fé. Vence o mundo. Negócio. Você vai fechar um negócio, oração. Não faça nada sem Deus te dar o sinal verde. Não faça nada sem Ele dizer, pode. Se Ele ficar em silêncio, também permaneça em silêncio até Ele responder. Ah, mas eu não ouvi nada de Deus, parece que a oportunidade é tão boa, não dá para perder. E aí você entra e, desculpa o tema aqui, né? Quebra o nariz. Porque Deus não falou que podia. Então a vitória que vence o mundo é ouvir Deus e fazer a sua vontade, fé. Diga comigo, ouvir a Deus e fazer a sua vontade. Tem gente que tem até a graça de ouvir a Deus, mas na hora de fazer a vontade não faz. Isso é triste, né? Nós podemos fazer as duas coisas. Isso é fé. Crer naquilo que parece impossível. Qual o exemplo disso, irmãos? Não temos outro exemplo a não ser falar do exemplo de Abraão. Vocês conhecem a história de Abraão?
Não é? A gente até esquece que ele teve o nome de Abrão, né? Sabia que o nome de Abraão antes era Abrão? E eu estava ouvindo uma mensagem de um pregador, e ele estava dizendo o seguinte, que a expressão Abrão quer dizer pai da exaltação. Mas se fosse para nós aqui uma tradução mais cômoda assim, seria o pai que deve ser exaltado. Olha, ou seja, aquele que gerou Abrão já entendeu que Abrão seria um homem grande. E ele colocou o nome de seu filho como o pai que deveria ser exaltado, ou o pai exaltado, aquele que vai fazer diferença em nossa família. Era a profecia do pai de Abrão para ele. E quando Deus o chamou dessa forma. Olha, Abrão, sai aí do meio, todo mundo conhece essa frase, né? Sai do meio aí da sua terra, do meio da sua parentela. A gente nem conhece essa palavra parentela, mas ficou tão simples para a gente na Bíblia, né? Os seus parentes, ou seja, no meio da família, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E lá, eu vou te fazer uma grande nação. Mas olha o que Deus falou para ele. Ainda mais, a gente às vezes passa por cima disso. Eu vou te abençoar muitíssimo. A sua descendência será como a areia da praia do mar e como as estrelas do céu. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. E eu vou descer a maldição, ou liberar a maldição, sobre aqueles que te amaldiçoarem. Anda na minha presença e seja perfeito. Olha o que Deus falou para ele. Coisa linda, né? Mas não era fácil naquela época fazer o que Abraão fez. Largar toda a história que ele tinha, inclusive deixar para trás a herança, o nome de seu pai. Foi isso que ele fez. Ele fez isso. E eu acho ainda mais interessante que o texto ainda termina assim, ó. E Ló foi com ele. O Ló quis pegar uma beirada na bênção de Abraão. Mas, irmãos, não dá para pegar uma beirada sem fé. Né? É preciso ter fé para você estar no centro da vontade de Deus. Agora, veja bem, para que tudo acontecesse na vida de Abraão, ele saiu com 75 anos de idade, lá do meio dos parentes dele. A Bíblia não fala quando ele ouviu Deus, nem até quando ele saiu, mas diz que ele saiu, não dá esse interregno de prazo aí de quanto demorou para ele sair, mas ele saiu com 75. E saiu Abrão e foi peregrinando, a Bíblia diz, até chegar na Palestina, da Mesopotâmia à Palestina a pé, com família que ele levou e quase nada de bens, porque teve que deixar tudo para trás, que o pai ainda era vivo. Quando ele chega na Palestina, na terra que Deus fala, é aqui, já havia gente morando lá. E não eram pessoas simples, não, eram gigantes, homens de guerra, poderosos, cidades fortificadas. Há poucos dias atrás eu falei sobre isso aqui. E ele começou então a sentir os problemas da caminhada. Meus irmãos, quando nós enfrentamos o mundo, nós visualizamos, porque os nossos olhos não são arrancados, os olhos da fé, eles têm que sobrepor os olhos naturais. Nós vemos as coisas com os nossos olhos. Trabalhar todo dia para alcançar um salário não é fácil. Ter o seu negócio e todo dia você vê o problema financeiro do país não é fácil. Problema econômico, político, não é? A dificuldade em casa, as necessidades, e a fé pode ser abalada. E Abraão teve também seus momentos difíceis. E precisou de uma intervenção divina, porque Deus precisava mudar o nome de Abraão. Olha aí, ele não era o pai exaltado? O que vinha então no seu interior? Eu posso fazer, eu posso vencer, eu posso lidar com o povo dessa terra, eu tenho as minhas estratégias próprias, ao ponto de um tempo ele usar a estratégia de dizer a esposa dele, que era Sarai, era sua irmã. Olha as estratégias da cabeça de Abraão, se sentindo um Deus, porque o pai exaltado é apenas um.
Só Ele pode ser exaltado, só Ele pode ser adorado, só Ele detém o nome de Senhor dos Senhores, daquele que tudo pode, aquele que é Deus. Levante-se de mãos e diz assim: o meu Deus é exaltado para sempre. Ele é o Pai da exaltação. Amém ou não? Dê uma salva de palmas para Ele. Quando Abraão já estava com quase 100 anos de idade, 25 anos depois, hein? Deus fala com a gente assim: olha, eu vou te abençoar muito. Aí você acha que já é um segundo depois? No máximo 24 horas, né? Para Deus arregimentar lá os anjos, né? Entregar nas mãos deles as bênçãos que estão no depósito. E também, quem sabe, dos anjos viajar do céu até a gente. No máximo umas 24 horas. Mas 25 anos depois, Deus aparece para ele, nos carvalhais de Manré. 3 homens. O que vocês acham disso, hein? Eu entendo que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que quando eles apareceram, Abraão, na época ainda, ajoelhou e os adorou. E eles receberam a adoração. Deus estabelece uma conversa com ele e fala: agora chegou a hora. Seu nome não mais Abraão, agora será Abraão, pai de uma grande nação. Ou seja, Deus colocou ele no lugar dele. Te dei 25 anos de teste agora eu vou te colocar você no seu lugar. Você não é o pai exaltado, você vai ser o pai de apenas um filho. Um paizinho. Mas da sua descendência eu vou fazer milhares. De novo Deus repete a promessa. Irmãos, crê nisso. Agora ele já não podia mais ter filho. Sara já estava para lá da menopausa. É o que a Bíblia diz. Não tinha condições mais. Agora sim. Ou era ou não era. E ele ficou, quando Deus falou isso, ele ficou maluco, né? Abraão era assim, ele ficava doidinho por Deus. Correu, não fica aqui que eu vou preparar um jantar, né? E foi lá e correu e preparou um jantar, matou um bezerro novo. Deus já havia o abençoado embora, aquelas condições todas, e ele serviu a refeição, eles comeram. O Deus do céu comeu comida feita pela mão de um homem. Comeram, e Deus repete para ele, e a Sarai está dentro da tenda, ouvindo. E ela dá aquela gargalhada, passando a mão, imagina, né? Passando a mão até na barriguinha. Não tem mais jeito para mim não, eu vou ter filho. Esses senhores aí fora, né? Esses velhinhos ali, talvez velhinhos. Esses velhinhos ali, como a gente acha que Deus é velhinho, de barba grande, cabelo branco, né? Esses velhinhos são mais doidos do que meu marido. E sem vê-la, Deus falou: Sara se riu lá dentro, Sarai. Mas o nome dela também não será mais Sarai, será Sara, mãe de multidões. Deus é tremendo, irmãos. Sabe? Ele pode mudar a história. Talvez o problema esteja na forma como você está se conduzindo. Nós nos achamos em muito autossuficientes. Temos capacidade, somos inteligentes. Abraão era um homem muito inteligente, era altamente capaz, um filho forjado, treinado, habilitado na diplomacia, na arte da guerra, da administração. Abraão não era um homem qualquer, ele era o filho que foi treinado para ser o patriarca de sua casa. E a gente acha que só porque muito tempo atrás, antiguidade, as coisas eram... Irmãos, as coisas eram como são. E talvez eles não tinham a tecnologia do celular hoje, nem dos drones, nem da fotografia avançada, dessas coisas, mas engenharia, arte de guerra, administração. Os princípios da administração são os mesmos utilizados há mais de 4, 5 mil anos, acreditam nisso? A maior e as mais importantes obras de filosofia têm de 3 a 2 mil anos atrás. Imagina isso. Então,
Deus continua agindo no ser humano, o Espírito Santo dando inteligência, capacidade e levando-o a produzir, desde quando o ser humano é ser humano. Agora, a dependência de Deus, ela tem sido durante toda a trajetória da humanidade pontual. Porque só é e só se estabelece naqueles que negam-se a si mesmos, naqueles que abrem mão do que são, para que Deus manifeste neles o que Ele é. Então, para que você tenha uma vida de fé vencedora, você precisa anular o que você acha que é, para que Deus possa viver em você o que Ele realmente é. E foi isso. E a palavra diz aqui, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E Abraão teve fé. Quando partiu o nome de Abraão, Deus concretizou nele todos os feitos. Mas uma outra chave dessa palavra fé que abençoa a nossa vida, principalmente depois que nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, Mateus capítulo 9, por gentileza, vamos abrir, versos 28 a 30, eu nomeei como fé curadora. Olha o que diz a palavra. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: credes vós que eu posso fazer isto? Disseram-lhe sim. Então o Senhor tocou os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos de todos se abriram. King James atualizado. Olha isso. Fé curadora. Repita comigo. Seja feito conforme a vossa fé. Que responsa. Usando aqui a palavra de brincadeira. Que responsa, hein? Ah, tudo bem, você quer cura? Beleza. Vai ser feito segundo a sua fé. Amém? Seja curado. Mas, às vezes a gente vai pedir oração no templo, na igreja, aos pastores, a gente vai porque aquele lá é o que cura. Ele é o oráculo do céu que vai trazer um raio, sei lá, estratosférico, supersônico na minha cabeça, vai queimar a doença. Deus falou assim: a sua fé. E não foi só aqui, em vários outros momentos diz assim: a sua fé te curou, a sua fé te salvou, a sua fé produziu isso, vai em paz, a tua fé. Jesus sempre exigiu a fé naquele que recebia a cura. Mas o que mais me espanta aqui nessa palavra, não foi Jesus falar: seja-vos feito segundo a sua fé. É o que vem depois. E os olhos de todos se abriram. Uau! Que ceguinhos de fé. É ou não é verdade? Nenhum deles foi incrédulo. Eles entenderam que Jesus era a única chance de mudança. Eles perceberam que qualquer coisa que fizessem, investimento, gastos em medicina, clamores, ir ao templo. Vocês acham que eles não sabiam do tanque de Betesda? Se jogar no tanque primeiro que todo mundo. Lembra disso? E um anjo vinha, movimentava a água. Quem se jogasse no tanque primeiro era curado. Mas eles creram em Jesus. Diga comigo o segredo. Vocês estão aí, irmãos? Amém? Vocês estão com fé? Então vamos lá, o segredo é a fé em Jesus. Todos creram e foram curados. Aleluia. Meu Deus.
Quando eu estava preparando essa mensagem, mas analisando esses ceguinhos, eu fui avaliar outras questões na palavra de Deus de cegos, né? Um deles foi aquele cego da beira do caminho, o Bartimeu, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas chegavam para ele e mandavam ele calar a boca. Quanto mais mandavam ele calar a boca, mais alto ele gritava. E aí eu fiquei pensando, puxa, ele era cego, agora imagina se ele grita tão alto que Jesus não ouve e ele perde a voz. Que tristeza seria, mas ele não estava nem se importando com o que ia acontecer. Sabe por quê? Aquela era a chance da vida dele. Repita comigo: a oportunidade de fé não pode ser perdida. Às vezes nós deixamos passar, irmãos. Deixamos passar. E quando eu estava pensando nessa palavra, eu fui pensando, puxa, quantas oportunidades de fé eu deixei passar. Porque todos os dias, todas as horas do dia, todos os segundos do dia, todo o tempo, o Senhor tem nos dado a oportunidade de exercer a fé, inclusive para você agora. Mas nós perdemos. Perdemos porque achamos que somos os bons administradores da nossa vida. Não estamos dispostos a dizer para Ele: Senhor, eu não tenho outra saída a não ser se o Senhor não fizer. E esse dia eu estava brincando com a Thalita, com aquele cântico: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus; se a porta abrir, Ele é Deus; mas se fechar, o quê? Eu não entendia muito bem essa música, aí eu ficava na minha cabeça, né? Mas o que está acontecendo? Não entendi essa. Até o dia que eu fui ler, porque eu tenho uma dificuldade para entender a música logo de pronto, assim, não sei você, mas eu tenho, as letras, né? Aí eu entendi assim, ó: se Deus quiser, Ele é Deus; se não quiser. Eu falei, mas como assim se Deus quiser ou não quiser? Ele sempre quer. Essa coisa está errada, vou ter que olhar essa letra direito. Aí um dia eu estava passando aqui a letra, e eu estava na hora do louvor, falei, é verdade. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Mas é exatamente o que eu cantava errado, é que da maioria das vezes nós pensamos: não, Deus só vai fazer se Ele quiser. Então a grande parte do tempo nós achamos que Ele não quer. Ele não quer abençoar a gente, que Ele não vai fazer. Tem gente até acha que Ele tem uma coisa mais importante para fazer do que cuidar de você, né? Um dia eu estava ouvindo um comediante que estava, inclusive ele é ceguinho, um mineiro ceguinho, não sei quem conhece esse comediante. Ele estava falando, ele falou isso numa das ações de comédia dele, que Deus é muito ocupado para ficar olhando para a gente. Por isso que alguns Ele fez cego. Não achei que graça tinha na piada, mas ele falou isso. Aí, não é verdade. O Senhor nosso Deus, Ele está atento a cada um de nós em particular. O Senhor não te esquece, não te abandona, não te deixa e não recolhe a sua mão para te abençoar. A palavra fala, inclusive, nos garante que a mão dele está estendida para abençoar a todos na terra. E até há um questionamento com relação a isso. A mão de Deus está estendida para abençoar todas as pessoas, a todas. A primeira ação de Deus para abençoar todas as pessoas é o dom da vida. Ele abençoa a qualquer um sem distinção, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele não. Quem separa-nos de Deus não é Deus, é o pecado que nós cometemos.
Pasme nisso. O problema não está em Deus, o problema está no homem. Como então nós vamos suplantar essa dificuldade para nos aproximar e apropriarmos de todas as bênçãos que Deus tem para cada ser humano, sem distinção? Fé. Se com tua boca confessares a Cristo Jesus, crendo em teu coração, será o quê? Salvo. Então você tem acesso a tudo. E aí precisa trabalhar a sua mente para crer. Precisa trabalhar o seu ser para confiar. Abrir mão do controle para que Ele seja Senhor. Salmos número 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. A palavra lá é confia nele, ou seja, tenha fé nele. E Ele tudo fará. Ou seja, 100% Ele vai fazer. Inclusive, até cura na sua vida. Por isso que os cegos entenderam. Nós não poderemos fazer nada, mas Ele tudo pode. Repita comigo: eu não posso nada, mas Ele tudo pode. Se essa for a verdade na sua vida, tudo o Senhor fará por você. Mas é lógico, e aí a gente precisa submeter também à vontade de Deus, não é? Então vamos lá. Por fim, o que nós falamos no início, a fé salvadora, não só para você, mas para aqueles que estão ao seu redor, do seu relacionamento. Vamos abrir a Bíblia em Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 51 a 52. Diz assim: e Jesus falando disse-lhes: que queres que te faça? Olha de novo, quem é? E o cego lhe disse: mestre, que eu recupere a vista. E Jesus lhe disse: vai, o quê? Repita comigo: a tua fé te... Vamos repetir: a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Tem algumas coisas aqui que eu quero destacar da salvação que abrange aqueles que estão próximos a nós. Mas antes, olha que coisa interessante. Ele estabelece uma conversa com Jesus. Jesus pergunta: o que é que você quer que eu te faça? Olha o que ele fala: que eu recupere a vista. Para recuperar, é porque ele já teve. Ser cego é uma coisa horrível, difícil. Eu tenho um problema nos olhos, irmão. E alcancei logo cedo problema com claridade e distância. Mas agora não tem só isso não, tem problema de claridade, distância, de perto, de médio. E eu detesto usar óculos e tenho medo de usar lente. Então eu fico olhando aqui e eu assim, vejo vocês, mas vejo vocês meio embaçados. Eu não sei se você está rindo, se você está fazendo cara feia para mim, mas amém, isso é bom também. E aí eu não sei se está gostando da mensagem ou não. E aí o problema do Espírito Santo, não consigo mesmo identificar. Eu sei que vocês estão aí, não é? Eu sei de alguns porque eu já acostumei com. Mas quando tem pessoas novas na igreja assim, olha lá atrás, eu fico olhando assim, mas quem é aquela pessoa? E eu falo assim, não vou tentar porque eu não vou descobrir mesmo, então deixa eu continuar pregando. Mas perder a visão, eu acredito que seja pior do que alguém que nasce sem ter enxergado. Porque pelo menos aquele que nasceu sem enxergar, ele já condicionado é a sua vida aquilo, não é? E ele vive dessa forma. Agora, alguém que enxerga e perde a visão, não é igual, por exemplo, uma pessoa que tem acometido por diabetes, tem que tomar muito cuidado com essa enfermidade. A pessoa pode dormir enxergando e acordar cego. Eu conheci um pastor assim, o nome dele é Júlio César. Ele
Estava normal conosco, nós fizemos uma reunião na sexta-feira. Quando foi no sábado de manhã, eu recebi a notícia que ele tinha ido para o hospital e estava cego. E eu nem sabia que ele tinha essa enfermidade. E por causa dessa enfermidade, irmãos, ele não conseguiu se adaptar. E 2 anos depois ele morreu. Eu visitei ele algumas vezes e eu não sabia nem o que falar para ele. A gente só orava. E, meu irmão, creia, Deus é poderoso, Ele pode trazer sua vista de volta. Porque para os médicos, querido, uma cegueira dessa não tem retorno. Nem transplante, nem nada. Que coisa triste era vê-lo daquela forma. E agora este homem que conversa com Jesus também estava na mesma situação. Eu quero recuperar a vista. Eu não sei se era advindo dessa enfermidade terrível, silenciosa, que acomete muita gente hoje. Mas ele queria voltar a ver. Mas antes mesmo de Jesus operar a cura aqui, ele disse que o importante era a fé salvar. Repita comigo. Antes de qualquer coisa, a salvação é mais importante. Amém? Olha detalhes aqui dos passos dessa pessoa. Jesus falou para ele assim, quando responde: vai, a tua fé te salvou. Ele logo viu. Eu achei fantástico aqui que Jesus poderia ter dito: seja curado, recupere a sua vista. Ou então fazer a coisa mais louca que ele já fez. E eu me lembro uma vez que Thalita era menorzinha, um pouco a gente estava lendo em casa, né? Aquela passagem que Jesus cospe no chão, faz uma laminha com a terra, pega aquela lama de cuspe misturado com terra, vai no olho do cego, passa no olho dele e diz assim para ele assim, ó, vai lá e lava no tanque de Siloé. Ou seja, não tira enquanto não lavar no tanque. A gente não tem noção da distância, mas diz que ele estava perto da cidade de Jericó. E o tanque de Siloé é em Jerusalém. É chão para dedéu, gente. É longe. Só para vocês terem uma ideia, é como daqui no sul da Bahia. Porque está lá no norte e outro está no sul. Jerusalém está lá em cima, Jericó lá embaixo. Na geografia, longe. Porque Israel é como o mapa do Espírito Santo. É extenso. E era mais ou menos isso. Jericó está lá na ponta da península do Sinai, próximo à divisa com o Egito. E era lá no norte, Jerusalém, quase na divisa com o Líbano. E era preciso um homem até lá. Jesus mandou, se você tirar antes, lavar antes, acabou. Não vai. Mas o legal na época foi Thalita, cuspiu. Eu falei, não, mas a meleca de Jesus era saudável. Não, o cuspe de Jesus era um cuspe santo. Mas agora com o homem, Jesus salva a vida dele. Jesus não cura. Pelo menos, a princípio não. Você está salvo. Ou seja, o mais importante já está feito. O resto é consequência. Repita comigo, a salvação é o mais importante. O resto, Deus faz. E quando ele creu que estava salvo na palavra de Jesus, queridos, ele passou a ver. Jesus não falou, seja curado. Jesus não fez uma estripolia dessa de cuspir no chão. Jesus não passou saliva nos olhos dele, igual aconteceu com o outro lá também, que Jesus passa a mão, vai lá no olho do homem. Hoje, com Covid, então, tinha gente que nem ia ser curado de cegueira. Não ia aceitar alguém passar saliva, cuspir na mão e passar no olho. E aí, abre o olho, lava aí. Como que você está enxergando agora? Eu estou vendo os homens como árvores.
Mas puxa, já começou a ver alguma coisa, não via nada, né? Espera aí, vamos mais um pouco. Hã? Eu quando tu leio a Bíblia, gente, eu fico pensando em umas coisas meio malucas, falando assim, mas Jesus era tremendo, gente, que andar no sol, no deserto, sem água suficiente, ainda ter capacidade de cuspir, né? Estava sobrando ainda saliva nele, porque vocês não andaram no deserto. É um troço de doido. Sua boca fica toda rachada assim, ó. A minha ficou. Eu tive que ficar passando aquela, como que é o nome daquele negócio? Mantém todo dia, de manhã e de noite, até de noite, a boca ficava seca. Era 2 garrafas de água, né? Uma pendurada aqui, outra pendurada aqui. O negócio era sério. Mas Jesus ainda tinha saliva para cuspir nos homens. Talvez nesse dia faltou saliva. Ele estava com a boca seca, ele falou, a tua fé te salvou. Bom, eu fico pensando nessas coisas. Só que tem um detalhe. O homem viu e poderia ter voltado à sua vida anterior. Ele não queria recuperar a vista. Eu não sei qual era a profissão dele, a Bíblia não fala. Mas talvez fosse um pastor de ovelhas, talvez fosse um carpinteiro, um comerciante, um pescador. Mas diz aqui que ele seguiu a Jesus pelo caminho. Ele se tornou um seguidor, um discípulo. Seguiu a Jesus pelo caminho. O que tem melhor para fazer na vida? Quando abençoados somos e quando recebemos uma sentença de vida eterna de Jesus, senão caminhar com Ele e fazer outros discípulos. E seguiu a Jesus pelo caminho. Para finalizar essa manhã, Tiago 5,15, com relação àquele que está doente, tanto físico quanto espiritual. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E que eu acho fantástico aqui, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Quando oramos na fé, quando nos depositamos em fé na presença de Deus, os pecados são afastados. E aí então, nós que estamos distantes do Senhor, porque o pecado é que nos separa, passamos a estar bem pertinho, porque Ele nunca se move do lugar. Ele é Senhor, ontem, hoje e eternamente. Quem sai da presença somos nós. Hoje então, é uma oportunidade de revermos os nossos conceitos, buscarmos a oração da fé, mas a fé tem que estar em você, e nos colocar disponíveis para o Senhor, e Ele estará disposto a nós. Vamos colocar de pé no nome de Jesus nessa manhã. Senhor Deus, agora, após de ouvir sobre a fé, a palavra da fé, a vida na fé, nós nos dispomos, Senhor, a Ti e pedimos ao Senhor, nos ajuda, nos socorre, em todo tempo, Senhor, faz-nos aproximarmos do Senhor, perdoa-nos, quebra essa barreira de separação, de frieza, mornidão que tem nos afetado, que é o pecado, e nos aproxima do Senhor. É a nossa oração nessa manhã, no nome de Jesus, no nome de Jesus.